um Deus que nos ama. É como um pai, né, que muitas vezes, até por uma certa ameaça, eu não sei se você também passava por isso, ele dizia: não faça tal coisa que eu vou te surrar, não faça tal coisa que eu vou te bater, você vai apanhar. E a gente, sabendo disso, a gente evitava fazer algumas coisas, mas a maioria das vezes ainda fazia, mesmo sabendo que ia apanhar. E Deus não é diferente. Ele tem o mesmo sentido, a mesma maneira de lidar com cada um de nós. E aqui, em Mateus capítulo 7, versículo 1, Jesus Cristo disse o seguinte: não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o mesmo critério com que julgardes, sereis julgados, e com a mesma medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque tu vês o arqueiro que está no teu olho, porque tu vês o arqueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, quando tens tu uma trave no teu? Hipócrita, tire primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Aleluia! Sabe, é Deus dizendo: você tem um alvo. As flechas estão apontadas somente porque você está dando um alvo para cada uma das flechas. Tirar o arqueiro do olho do irmão significaria: tira a acusação, tira a condenação, o apontar do dedo, a opinião. O que estão falando de ti, se não é verdade, não é nem da tua conta. Costumamos dizer que se o que estão dizendo de nós é verdade, então nós precisamos mudar. Agora, se é mentira, não devemos nos preocupar. A questão é que, na maioria das vezes, estamos opinando acerca da vida de pessoas, mas sobre os arqueiros que estamos vendo nos seus olhos, pessoas que inflamam, que muitas vezes tecem opiniões, que nos perseguem de maneira a não conhecer o que estamos vivendo, mas tecem opinião sobre a nossa vida, difundem coisas que não conhecem, que não sabem. E nós, querendo como que de alguma forma paralisar essas opiniões, estamos tentando dar opinião na vida dos outros da mesma forma como eles opinam na nossa. Ora, seria loucura se não fosse até mesmo engraçado, que nós queremos tirar a opinião dos outros acerca da nossa vida, quando nós mesmos estamos opinando acerca da vida dos outros. Aquilo que eu não quero que façam comigo, eu não posso fazer com outras pessoas. Queridos, a maioria das inflamações espirituais, que eu digo que inflamam famílias, amizades, inimizades, pessoas, vêm para o nosso relacionamento através da nossa atitude. Quer ver? Abre em 1 Coríntios capítulo 11, fala da nossa Santa Ceia, mas olha o que diz Deus na pessoa do apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. 1 Coríntios 11, 28. Diz assim, ó, olha que profundo isso, nós devemos prestar atenção. Diz assim, ó: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Ele está dizendo: examine-se, e desta forma ouça a palavra e alimente-se dela. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Fazer um autoexame. Sabe, muitas vezes nós queremos opinar na vida de pessoas que estão erradas, mas nós que opinamos na vida de pessoas erradas, estamos corretos em fazer o que estamos fazendo? Somos melhores do que eles porque estamos opinando nas suas vidas? Muito pelo contrário.
O que deveríamos fazer é levantar-nos em oração por essas vidas. E diz a Bíblia muito claramente, diz assim, ó: quem come e bebe sem entender o corpo de Cristo, come e bebe juízo contra si mesmo. Comer e beber significa, se você está se alimentando da palavra de Deus e você não está entendendo o que você está recebendo como alimento, juízo e justiça, então comemos e bebemos juízo contra nós mesmos, porque quanto mais eu sei e menos eu pratico, mais condenado eu estou. Aleluia, você está aqui, amém? Sabe, quanto mais eu sei acerca de amor ao próximo, amor ao inimigo, amor ao que me persegue, e quanto menos eu pratico, mais próximo da porta do inferno eu estou. Por isso ele diz assim, ó: eis, versículo 30, eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não são poucos os que dormem. O que ele quer dizer? Há entre nós muitos fracos, e a fraqueza, ela vem disso. Hoje estamos com Deus, Deus está me dando tudo. Amanhã abandonamos Deus por poucas coisas, às vezes por uma pequena dívida, porque Deus não nos respondeu como queríamos. Eu fico vendo a vida de Davi, e eu estava passando um tempo lembrando de Davi. Davi, ele recebe uma unção de rei quando ele é uma criança. No primeiro momento que ele recebe aquela unção, ele não assume trono nenhum. Ele enche uma carroça conforme seu pai ordena e vai levar comida para os seus irmãos no campo de batalha. Lá ele tem a oportunidade de matar um gigante. Dali Saul se encanta com ele. A partir dali ele ganha o direito a se casar com a filha do rei. Mas Saul propõe a ele que ele, numa luta contra os filisteus, traga prepúcios dos homens e dá um número muito elevado, e ele traz o dobro. Ele se torna um guerreiro muito conhecido, e todos começam a louvar Davi. Saul emite tropas para caçá-lo como bicho, e por anos começa uma perseguição nas cavernas de toda a região da Judéia, em busca da vida de Davi. Davi se esconde por várias vezes, em muitos tempos, em cavernas e lugares áridos, passando necessidade, fome e tantas outras coisas, por conta de não querer ser morto à espada por aquele que era seu sogro, que buscava pela sua vida. Um dia, Davi está no interior de uma caverna, e Saul para com a tropa e seus homens e inventa de entrar naquela caverna para aliviar o ventre. Tira a capa, coloca sobre uma pedra, e Davi vem passo a passo, corta um pedaço da capa e retorna para dentro da caverna. Saul sai da caverna, Davi sai atrás dele, e prostrado ergue um pedaço da capa e diz: meu Senhor. Ajoelhado e prostrado por aquele que poderia matá-lo, estava nas minhas mãos te matar, tirar a tua vida, mas ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Sabe, Davi estava dando um recado, estava dizendo assim: eu podia te fazer mal, mas eu sei quem tu és, tu ainda és um ungido do Senhor, a coroa ainda está sobre a tua cabeça. Eu fui ungido rei, mas eu não ganhei a coroa, não chegou minha hora. Enquanto não chegar meu tempo, eu preciso saber quem está nas mãos de Deus, quem está sendo chamado a fazer o que tem que ser feito. Então muitas vezes eu não sei em quem eu estou tocando. A gente está falando de uma pessoa, e às vezes a pessoa realmente merece que a gente sente e discuta alguma coisa, mas eu não sei que particularidade no quarto de oração essa pessoa tem com o Senhor.
Eu não sei o quanto essa pessoa tem dobrado seu joelho, tem jejuado, tem se guardado em oração, tem pranteado diante do Senhor, às vezes em silêncio. As maiores orações que eu fiz, eu não abri a minha boca. Os maiores momentos de angústia que eu tive diante de Deus, de sofrimento, foram calados. Hoje ainda eu dizia para uma pessoa, o que é mais difícil no fazer da obra de Deus é manter a imagem pastoral de pessoa que não tem problema, que não tem aflição, que não tem angústia, que vive só vitória. É o que tem de pior, porque você tendo aflições e tendo angústias, você não tem com quem dividir. Ah, pastor, divide com a esposa. No interior da casa há algumas coisas, mas outras nem eles suportariam. Algumas têm de ser levadas realmente ao silêncio, como diríamos, aos pés da cruz. Queridos, ouvir o coração de Deus foi uma dádiva dada somente ao apóstolo João. Ele foi o único que colocou a cabeça no peito de Jesus. Como ele mesmo diz, o apóstolo, o discípulo que Jesus amava, o qual recostava sua cabeça no peito de Jesus e ouvia as batidas do coração do próprio Deus. Ele é o único que relata as palavras da cruz. E eu queria hoje rememorar isso que Deus me deu num quarto de oração. Ontem eu estava revisando o meu livro, um livro que eu ganhei aqui no altar depois de 11 anos. E eu estava lendo algumas partes dele. E eu me lembrei disso. Porque João foi o único discípulo que escreveu acerca do que Jesus disse na cruz? Porque ele foi o único que ficou no momento da crucificação. Mas teve mais um motivo para ele ser o único que fala acerca da crucificação. Porque ele se aproximou da cruz. De longe ele jamais teria ouvido uma palavra de Jesus, porque Jesus tinha de puxar no seu diafragma, e na volta do ar, com os braços estendidos, você não tem fôlego em seus pulmões. Os alvéolos dos pulmões começam a se encher de sangue, e a única maneira de você falar alguma coisa é puxar no diafragma. E na volta, Pai, perdoa eles, não sabem o que fazem. Por isso que Jesus falou tão pouco na cruz. Porque à medida que os alvéolos pulmonares iam se enchendo de sangue, ele ia perdendo a força da respiração. E o seu diafragma ia coagulando. E não tinha mais como ele falar. Ele morreu ensanguentado internamente. A verdade, ele entregou sua vida, ele deixou que isso acontecesse com ele. E João foi o único que conseguiu falar dele. Como foi naquele momento? O João foi o único que conseguiu repartir conosco as palavras que ele disse: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Porque aqueles homens que estavam ali realmente não sabiam o que faziam. Mas nós, quando pecamos contra a palavra de Deus, sabemos o que estamos fazendo. Por isso Jesus foi tão enfático quando ele disse: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Ele estava dizendo: estes que aqui estão não sabem quem eu sou, mas os que virão depois saberão quem eu sou. E se continuarem pecando, não terão o mesmo perdão destes que não sabem quem eu sou. Você está aqui, amém? Jesus referiu palavras que têm todo o sentido para nós. Quando ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Deus havia abandonado Jesus.
Jesus não estava dando uma referência a se sentir sozinho. Ele sabia que Deus tinha de se voltar contra ele, porquanto ele estava na cruz carregando todos os nossos pecados. Não somente os pecados do povo daquela época, porque o próprio Jesus disse: Pai, rogo não somente por estes, mas por aqueles que hão de vir. Jesus rogou por nós, que viríamos depois. E naquela cruz, naquele momento, quando ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Ele tem a separação da lei, e a pessoa de Deus saiu de cena, porque até aquele momento não existia pai, paternidade de Deus, existia Deus. Jesus cumpriu a lei para que Deus permanecesse como lei. Deus é tábua, é Torá. Deus é lei escrita. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás nem a mulher, nem a jumenta, nem do próximo. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue teus dias sobre a face da terra que o Senhor teu Deus te deu. Não farás para ti imagem alguma do que está em cima do céu, debaixo da terra, debaixo das águas. A nenhuma delas te prostrarás, nenhuma delas darás culto. Eu sou o Deus zeloso que visita o pecado dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, mas faço misericórdia até 1000 geração daqueles que me amam e que me obedecem. Aleluia! Sabe, os mandamentos da lei de Deus, que estão em Êxodo capítulo 20. Deus estava indo embora, acabou. Jesus foi para a cruz, a pessoa da lei acabou, foi cumprida. A lei não foi abolida, ela foi cumprida. Toda a lei cumprida, ela é guardada. Por que Deus disse para Daniel: Daniel, sela as palavras deste livro? Selar significa fecha, guarda, para lembrar. Sela as palavras desse livro, o livro dessa profecia, porque tu dormirás com teus pais. Deus disse isso para Daniel. E tudo se cumprirá no seu tempo. E o tempo é este. Mas Deus foi embora e Jesus ficou sozinho. Qual foi a próxima fala de Jesus na cruz? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. É como se Deus fosse embora com a lei selasse, o livro fechasse, e no mesmo instante voltasse a figura do Pai e dissesse: mesmo que tu tenhas o pecado de toda a humanidade, eu te amo. Aleluia! Você entende isso? O que nos dá absolvição não é a lei. A lei nos escraviza. Por isso, em 2 Coríntios capítulo 3, e no versículo 5 em diante, 6 em diante, diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. Por isso, quanto mais eu sei a respeito da Bíblia e menos eu pratico, mais morto eu estou. Não morto para os meus pecados, morto para a salvação. Agora, eu posso não saber o capítulo e o versículo, mas quanto mais eu pratico aquilo que eu ouvi, mais salvo eu estou, mais perto de Deus eu estou. Você está aqui, amém? Sabe, é importante sabermos que não foi em vão. O Senhor Jesus não morreu em vão. Ele não entregou sua vida em vão. Ele entregou a sua vida para que se cumprisse a lei que havia sido estabelecida e que tinha de ser cumprida na sua íntegra. Ela deixa agora de ter ênfase no sentido de que ela foi selada, cumprida, fechada, como um livro de cartório. Pronto, essa jurisprudência já foi cumprida, fecha-se, arquiva-se. Aí Jesus vem e diz: agora não mais pela lei, mas pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu não mereço, mas eu preciso.
Ele não me salva porque eu mereço. Ele me salva porque se ele não fizer isso, ele tem que destruir a terra novamente. E ele fez um juramento que nunca mais ele sacrificaria a terra por causa dos homens com água. Leia a promessa. Mas ele pode sacrificar a terra por causa dos homens com fogo. 2 Pedro diz que o próprio Pedro viu os céus incendiados e os elementos da terra se fundiam, se queimavam e derretiam. Uma visão apocalíptica de Pedro. A promessa do Senhor é que não será com água. Então esqueça essa figurinha que você vê na internet, que vem uma onda gigante e engole uma cidade. Não, isso não funciona. A Bíblia diz que não será assim. Mas a Bíblia diz que Pedro viu os céus incendiados. Eu quero acreditar numa igreja que ela entende acerca do próximo, que ela age em favor do próximo, mesmo que o próximo seja uma pessoa muito difícil, e que ela será salva por cumprir o mandamento do Senhor: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, toda a tua mente, todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. É só isso. Há um grande mandamento: amor ao próximo. Quem ama não julga. Quem ama não fica tentando tirar o arqueiro do olho do outro sem tirar a trave do seu primeiro. Quem ama não faz acepção. Você sabe o que é acepção? Separação de pessoas. Aquele é rico, aquele é pobre, aquele é clarinho, aquele é escurinho, aquele é... Não. Amar incondicionalmente é amar sem ter que ter uma condição para isso. Irmão, quer sair do pecado? É fácil. Não fale do irmão, fale para o irmão. Ah, pastor, não tem coragem. A gente tem mais coragem de falar pelas costas do que falar claramente. E é tão mais preocupante quando insurgimos no pecado do julgamento. Porque a qualquer momento podemos ser pegos no que estamos fazendo. E aí a vergonha vai nos colocar no nosso devido lugar. Eu sempre tenho a mesma frase: não tem problema você discordar de alguém. Discorde mesmo, isso dá crescimento. Não tem problema. Eu acho saudável a discordância porque ela insurge novas ideias, um novo modo de pensar, de agir. Mas não fale da pessoa, fale para a pessoa. Sente-se com a pessoa, pegue na sua mão e diga: eu não concordo com você. Sabia que eu acho que você age errado nisto e naquilo, e dê a condição daquela pessoa se defender. Até de ela dizer: eu também não concordo com você. E entre tantas discordâncias, acertem o alinhavar para fechar esse buraco, esse rasgo, e voltar a viver. Porque tudo aquilo que você esconde, eu queria que você prestasse muita atenção nisso que eu vou dizer para você agora. Tudo aquilo que você esconder será uma arma poderosa na mão do diabo. Tudo. O diabo vai ter você no segredo, no silêncio, no medo que alguém saiba, no guardar de uma mentira. O diabo vai ter como uma arma na mão. A qualquer momento ele pode te expor. Você está aqui, amém? Talvez você diga: pastor, essa pregação não é para mim, mas é para o meu primo. Não tem problema, leva para ele, prega para ele.
Talvez a gente diga assim, não, hoje eu vim no culto errado. Essa pregação não tem nada a ver comigo não. Mas talvez seja para o teu primo, teu cunhado, teu tio. Mas é importante que a gente entenda. Por que a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia? O que é misericórdia? É o favor de Deus que eu não mereço, mas que eu preciso. É a miséria do coração de Deus, miseros cardios. Misericórdia é o favor de Deus para a minha vida. Aquele que confessa e deixa. Só confessar não muda nada. Você vai confessar hoje, se amanhã você praticar de novo, é confissão em cima de confissão. E não é arrependimento, é remorso. Porque quem se arrepende não volta a praticar. Mas quem se remorsa no outro dia faz pior. Então é necessário que eu compreenda a respeito de confessar e deixar, eu alcanço o favor de Deus. O favor do Senhor vem sobre a minha vida. Deus olha para mim e diz, olha, você não merece, mas você precisa do meu favor, você vai prosperar agora. Porque a mesma palavra bíblica diz, aquele que encobre os seus pecados, nunca prosperará. Por quê? Porque quem encobre pecados, é como se entregasse para o diabo está às tuas costas. Você tem um pecado e você encobre ele, quando você encobre o diabo pega. Você passa o pecado para trás, o diabo está atrás já pegando aqui, dizendo, deixa que eu guardo. Agora eu tenho você na minha mão. Como é que eu faço para tirar da mão do diabo o que ele está guardando? Eu estou escondendo alguma coisa. Confessa. Quando você diz, está na mão do diabo, tá, mas eu fiz isso, e eu estou errado, tá, eu quero pedir perdão. O diabo pega aquilo que ele tem na mão contra você e diz, isso aqui não me serve para mais nada, pega para você. Tire da mão do diabo. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Se alguém fala mal de você e você sabe, não guarde. Como assim? Não. É para tirar limpo, pastor? Mas com sabedoria. Chame a pessoa para uma conversa. Sente com ela. Meu irmão, eu fiquei sabendo que você falou de mim, assim. Vamos acertar, né? Dá para acertar, vamos acertar. Nem que seja para a gente se despedir e nunca mais andar junto. Vamos acertar? Não queria que você falasse de mim, queria que você falasse para mim. Quer saber, meu irmão? Não vou com a tua cara. Amém, querido. Vamos orar, porque isso deve ser demônio. Não te fiz nada. Se fiz, peço perdão. Se te magoei, se te ofendi. Irmão, caminhar lado a lado, caminhar junto, é uma dádiva de Deus. A Bíblia diz em Provérbios, podem dois que não concordam caminhar juntos? De maneira nenhuma, está lá escrito. Eu já me separei de pastores que a gente não concordava. Recentemente teve um que a gente sentou e eu falei, você concorda? Não concordo contigo. Ele falou para mim, não concordo contigo, eu não concordo com isso. Eu fiquei ouvindo, com educação. No final eu falei para ele, que você quer andar comigo se você não concorda comigo? Vamos separar, vai um para a esquerda, um para a direita, Deus vai te abençoar, onde tu for Deus vai te abençoar. Quero orar por ti e vai dar certo. Ele aceitou, a gente orou, cada um pegou seu caminho. Escute uma coisa, não jureis nem pelo céu, nem pelo trono de Deus, nem pela sua cabeça, nem pela terra, nem pelo que há debaixo da terra. Seja o teu sim, sim,
o teu não. O que ultrapassa disso vem do diabo. Seja sincero. Você vai construir boas relações. As pessoas que concordam com você vão caminhar ao seu lado e vão te ajudar a prosperar, e você vai ajudá-las também. Mas quem não concorda vai sair de perto de você. E você vai viver em paz. Nós somos diferentes, querido. Guarde uma frase de Jesus: muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Agora escute isso: muitos não são todos, é uma pequena parte do todo. Tem pessoas que não serão nem chamadas e jamais escolhidas. Um dia, Judas, que o traiu, Judas viu uma mulher quebrar um vidro, um vaso de alabastro, e derramar um unguento puro sobre Jesus, e ele falou assim: que desperdício, poderíamos ter vendido por 200 denários esse perfume e ter dado o dinheiro aos pobres. Jesus virou para Judas e falou: os pobres o tendes sempre convosco, agora cabia me ungir para a minha sepultura. Sempre vai ter gente ruim, sempre vai ter gente invejosa, sempre vai ter mentiroso, sempre vai ter prostituto, sempre vai ter avarento, sempre vai ter brigão, sempre vai ter gente que discorda, sempre vai ter gente ruim. Geralmente é uma semente que vem da casa do pai, do avô, do bisavô, do tataravô. Tu vem arrastando aquela ruindade, porque meu pai também era assim, meu pai tinha opinião, eu também tenho opinião. Ainda fala isso com orgulho. Vai criar vergonha na cara e mudar. Eu não quero ser parecido com ninguém da minha linhagem, eu quero ser parecido com Jesus. Ele era calmo, manso, cuidava como falava, como fazia. Essas pessoas foram emprestadas para me trazerem até aqui. Eu amo eles, mas cada um no seu quadrado. Aleluia, amém. Você recebe essa palavra, amém? Aplauda o Senhor bem forte, querido, aleluia, vamos.